Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Muito aqui foi falado e o depoente que está aqui presente, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, algumas vezes já falou aqui sobre o PAI, Plano de Ação Integrado, e algumas vezes repetiu, se tivesse sido seguido. Senhor presidente, só a deputada Jandira aqui está conversando na minha frente, acaba tirando um pouco a atenção. Mais um minuto. Obrigado. Acabei perdendo aqui o raciocínio, mas enfim, senhor presidente. Anderson Torres já aqui falou algumas vezes que se o PAI tivesse sido seguido, o Plano de Ação Integrado, talvez nada disso teria acontecido. E aqui alguns falam, foi assinado, quando foi elaborado, mas até agora, pelo menos publicamente, ainda ninguém ficou ciente do que diz esse Plano de Ação Integrado. Então, queria dar a oportunidade do nosso depoente Anderson Torres aqui falar, ou pelo menos resumir o que está no escopo desse Plano de Ação Integrado, para que o povo brasileiro possa saber qual era a determinação do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Em rápidas palavras, eu vou entregar uma cópia para todos os senhores, eu acho muito importante. Em rápidas palavras, esse protocolo previa o fechamento da esplanada dos ministérios para veículos, previa o isolamento da Praça dos Três Poderes, isso acho que talvez seja uma das medidas mais importantes do plano, previa aumento do policiamento, onde ficam os tanques de combustível aqui do Distrito Federal, previa que os ônibus que chegassem ao Distrito Federal deveriam ser estacionados lá na Granja do Torto, que é extremamente longe. Enfim, eram várias missões para os diversos órgãos, dentre eles o Supremo, o Congresso, cada um tinha uma missão, cada um que participou daquela reunião saiu de lá com uma missão. A Polícia Militar protegeu toda a esplanada dos ministérios, com acesso aos prédios, enfim. O PAI ele é muito extenso e ele é muito robusto. Quando eu falo que não teria acontecido o 8 de janeiro se o PAI tivesse sido cumprido à risca, é exatamente por isso, porque ele é extremamente robusto, ele serviria para qualquer tipo de manifestação, qualquer número de pessoas que viessem ao Distrito Federal. E infelizmente, eu entreguei as minhas vias aqui para os parlamentares e estou sem. Eu gostaria de ler para o senhor ter noção do que eu estou falando. Com certeza, ao final dessa reunião aqui, o senhor vai ter essa oportunidade de ler. Mas é interessante e é bom ouvir isso, porque, pelo menos publicamente, o Brasil, talvez até esse momento, estivesse entendendo que esse plano seria apenas um plano para a Polícia Militar do Distrito Federal. Então é bom até elucidar isso, ao final com certeza o senhor vai poder ler esse plano de ação integrada. Mas, senhor presidente, às vezes eu fico até um pouco triste quando eu venho a essa comissão e, como proponente dessa CPMI, que a ideia desde o começo foi investigar todos os atos de ação e omissão do 8 de janeiro, às vezes eu fico um pouco triste, a gente até desanima um pouco, porque chega aqui a gente vê falar de tudo menos do 8 de janeiro. Agora quebraram sigilos de junho de 2021 até a atual data. Mas o 8 de janeiro, a base governista evita um pouco falar. E eles vêm aqui e criam narrativas. E assim, com todo respeito, senhor presidente, são narrativas tão estúpidas que beiram o ridículo. Eu vejo aqui um deputado da base governista questionar o depoente Anderson Torres e dizer: eu queria muito que o Ministério da Justiça tivesse agido ainda em 2022 para desmontar o acampamento em frente ao QG. O mesmo deputado diz que no 8 de janeiro o Ministério da Justiça não podia atuar, porque aqui em Brasília compete a PM do Distrito Federal. Engraçado, só compete a PM do Distrito Federal em janeiro, mas em dezembro a culpa era do Ministério da Justiça. É uma contradição tão óbvia. Você vê, dizem que a PRF atuou para manipular o resultado das eleições no Brasil a nível nacional. PRF tinha contingente, tinha capacidade de fraudar, de adulterar, manipular uma eleição a nível nacional.
Isso na época de Jair Bolsonaro. Na época aqui do Lula, a PRF não tinha capacidade nem de evitar o 8 de janeiro. Ou de pelo menos ver que estavam vindo os ônibus e fazer alguma coisa, algum tipo de bloqueio, algum aviso, não sei. Mas é uma contradição. Você vê o GSI, ex-GSI do Lula, que estava servindo água para os vândalos dentro do Palácio do Planalto, anda aí, livre, solto, nunca foi denunciado, nunca foi investigado. Ele, que tinha o mesmo período de tempo no seu cargo que Anderson Torres tinha como secretário de Segurança aqui no Distrito Federal. E a contradição está exatamente aí. Um foi preso, ficou privado de liberdade e ainda está. Tempos e tempos sem ver sua família. O outro continua livre. Um estava dentro do Palácio do Planalto com os vândalos. O outro, que estava nos Estados Unidos, foi punido. Essa contradição é enorme. Aí você vai mais um pouco e você vai tentando entender qual é a narrativa da esquerda, que eu volto a dizer, é uma narrativa estúpida, beira o ridículo. Quem está assistindo, acompanhando, provavelmente está fácil de sangrar pelo ouvido. Coronel Naime, que estava de folga, quando ficou sabendo dos atos de vandalismo, voltou, entrou em luta corporal com bandido, com vândalo, para prender, para resolver a situação. Aí o Coronel Klepter, que deixou a tropa lá de sob aviso, ao invés de deixar de prontidão, aquartelado, deixou lá a sua tropa em casa. O caos aconteceu. Quem foi punido? O que estava de folga e que voltou, que levou rojão nas pernas, que estava brigando. Aí o governo tenta aqui chegar e dizer, um participou e o outro, não vamos nem investigar. Por que é que o Klepter não foi ainda convocado? A base governista não quer tanto investigar o 8 de janeiro? Aí vai piorando ainda mais a narrativa. Meu Deus do céu, é ridículo. Começaram aqui dizendo, vamos buscar os financiadores do golpe. O povo do agro, isso e aquilo, quebraram cambada de sigilo bancário, telefônico, etc. Aí depois chega um deputado aqui e diz, na verdade, o golpe seria financiado pelo Coronel Cid após vender as joias. Eu não sei que golpe é esse, financiado com R$400. Bijuteria. Com bijuteria. Mas você vê a contradição da base governista, beira o ridículo. O povo está dizendo, meu Deus do céu, o tanto de deputado aí, e o que está saindo é isso. O tanto de senador aí, e o que está saindo é isso. E claro, senhor presidente, ainda não é tão ridículo assim, porque a base governista conseguiu até hoje chamar só pessoas que eram ligadas a Jair Bolsonaro. E aí eles vão criando narrativas, inclusive sequestraram essa CPMI, que não era para ser da base governista, a própria relatora sequer assinou, e eu digo isso porque eu que estava com papel, porque eu que propus. A maioria aqui da base governista não assinou, não teve uma assinatura sequer de alguém do Partido dos Trabalhadores. Sequestraram a CPMI, convocaram todos aqueles ligados a Jair Bolsonaro, e por isso ainda tem um pouco de razoabilidade. Senhor presidente, o que eu sinto aqui nesse momento é vergonha. Vergonha. A base governista está pagando papelão diante da sociedade. É estúpida essa narrativa e beira o ridículo. Para finalizar, doutor Torres, o que eu tenho aqui para fazer e para falar é parabenizá-lo. Você não é bandido. Pode ter certeza, se fosse bandido, você estava sendo perdoado pela justiça. Você estava sendo beneficiado pela justiça. Aliás, você poderia até se candidatar a presidente da República e tornar presidente, já que hoje temos um bandido na presidência. Você é um homem de bem e provou isso durante todas as suas gestões. Parabéns e que Deus o abençoe. Muito bem, boa. Muito obrigado, deputado André. O deputado André Fernandes fez aí um discurso bastante duro. Ele retomou aquele trecho do veneziano Vital do Rego, em que ele acusava Anderson Torres por atos que seriam da Secretaria do Distrito Federal, mas não fez o mesmo com Flávio Dino, que é ministro da Justiça, e
pelo raciocínio do veneziano Vital, que é da base do governo, deveria ter agido no 8 de janeiro. O deputado André Fernandes, ele faz uma recoleção de que os deputados do governo, os que dão base ao governo Lula, eles apenas tumultuaram a sessão, falaram de episódios de junho, julho do ano passado, de dezembro, no dia 12, do dia 24 de dezembro, e nota-se claramente que os deputados ligados ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ao final da fala de Jandira Fegali, que trouxe ali a fake news da lei, né? A lei que regulamenta o presente a um presidente a R$100, esta lei não existe, e também ela trouxe aí o fato de uma motociata nos Estados Unidos, dizendo que há uma notícia crime, e esta notícia crime, senhores, vale lembrar, foi feita por um deputado do PT, porque Jair Bolsonaro deveria ter denunciado a presença de um criminoso, no caso Alan dos Santos, numa motociata nos Estados Unidos. Aí eu lhe pergunto, dona Jandira Fegali, o Lula também não deveria denunciar, estar na presença, por exemplo, de Putin, que é um procurado da Interpol em países em que ele está com ele, ou até mesmo, não é mais reprovável Lula denunciar que um estuprador, torturador, ditador, assassino como Nicolás Maduro, além de ladrão e narcotraficante, que é Nicolás Maduro, não deveria Lula, então, denunciá-lo da mesma maneira que fez a sua colega, essa sim, de esquerda, Michelle Bachelet, à ONU? Não, mas eles podem receber assassinos, eles podem receber ditadores, e o presidente Jair Bolsonaro parece que não pode encontrar com alguém que está foragido, assim, foragido por razões não tão contundentes quanto os crimes que pesam sobre Nicolás Maduro. Meus queridos, eu vou agradecer a todos vocês pela audiência, Nelson, Bruno, Paulo, Rodolfo. Hoje nós gastamos um dia aqui falando da CPMI. Eu vou dar aqui para vocês 20 segundos para vocês dizerem as suas impressões do que acabaram de ver, e assim a gente encerra. Bruno Musa, 20 segundos. Bom, vamos lá. Eu acho que não tem muita novidade, como o Nelson falou, está chegando ao fim. Esperemos que o maior número de informações possíveis e verídicas sejam colocadas à luz aí de todos nós. Acho que a gente anda um tanto quanto carente dessa confiança em todas essas instituições. Espero que isso possa começar a mudar. Nelson, acha que vai dar para esclarecer algo? Ficou clara a linha de defesa. O Anderson Torres acredita que a confecção do protocolo de ações integradas, que foi feito na sexta-feira, resolveria o problema, e a culpa, parece, é jogada para a Polícia Militar, que não teria cumprido adequadamente esse protocolo. O pessoal da esquerda andava, Cajuri ficou na frente da Câmara do André Fernandes enquanto ele falava. Você acha que eles estão respeitando a solenidade? Claro que não. Eu vou parafrasear aqui o André Fernandes quando ele fala que a base governista sequestrou essa CPMI. Ponto. Muito bem. Paulo Nicoli, para encerrar. Bom, a minha impressão é que eu tenho a sensação de que o STF vai tomar medidas mais duras contra os manifestantes, enquanto que a CPI talvez tenha outras conclusões sobre o 8 de janeiro, né? E a questão é saber como que vai se dar esse conflito de resultados de investigações.